Você produz para desfrutar ou para consumir? E tá, Daniel, mas como eu posso olhar para a minha vida hoje e enxergar essas duas faces? Onde eu posso ver que eu estou consumindo o que eu produzo e onde posso ver o que eu estou desfrutando do que eu produzo? E é muito simples, eu quero te dar um exemplo muito pontual para a gente já prosseguir com o nosso dia e conversar de forma mais profunda sobre isso. Quando eu entendi que tudo que eu devoto valor, entrego valor e não me retorna em nada, eu percebi que esse ato é consumir. Tudo que você entrega valor, seja financeiro, seja valor moral, valor de conhecimento, e isso não te retorna nada, isso é um ato de consumir, um ato de consumismo. E tudo que você entrega valor moral, financeiro, todos os tipos de valores, e esse algo te retorna, isso é desfrutar. E quando eu entendi isso, essa diferença na minha vida, eu apliquei para aquilo que eu considero de mais valioso, que é o meu tempo. Para mim, o meu ativo mais valioso é o tempo. E eu comecei a aplicar na minha vida a seguinte visão, olhando do ponto de vista de consumismo e desfrute. O que eu tenho aplicado meu tempo, devotado meu tempo, que não tem me retornado em nada, e o que eu tenho aplicado meu tempo e tem me retornado em algum tipo de valor. Como eu falei, seja valor moral, financeiro, valor de conhecimento, valor filosófico, todo tipo de valor que há e existe. E é sobre um pouco disso também que eu quero conversar durante esse dia com vocês. Sobre aquilo que é essencial e não essencial. Porque a partir desse ponto em que eu olhei aquilo que me retorna algo e aquilo que não me retorna algo, eu comecei a ver as essencialidades do que eu tenho que fazer. O que eu tenho feito hoje, o que eu tenho devotado meu tempo hoje, que não tem me retornado em nada físico, sólido, em nada real, e o que eu tenho devotado meu tempo hoje, que tem me retornado em coisas reais, coisas palpáveis. E aí eu comecei a fazer essa diferença de o que é essencial e o que não é essencial. O que é importante de verdade, o que não é importante de verdade. E talvez para você entender melhor, pense em você, com o que você está na mão agora, que provavelmente é o seu celular. Você consegue usar ele tanto para consumir e tanto para desfrutar. Vou te dar um exemplo muito prático, que é, você pega 2 horas do seu dia. O que é exatamente o que você faz. Você pega 2 horas do seu dia, entrega para o seu celular, para ficar fazendo isso aqui, ó, scrollando vídeos, vendo vídeos fúteis, que no final das contas, essas 2 horas não te retornaram em nada de verdade. Esse é o ponto. Às vezes você até acha que te retornou ali em alguma coisa ou outra, mas nada daquilo é real, nada daquilo te entregou nada de verdade, nada sólido, nada que você possa aplicar na sua vida. Em contraponto, você pode pegar o seu celular, as mesmas 2 horas, aplicar e isso te retornar em valor de conhecimento, em valor filosófico, em valor até financeiro, dependendo da forma que você aplica seu tempo com esse dispositivo. Então a grande questão é, como eu falei no último vídeo, é ponto de vista, é consciência. Aonde que você tem aplicado os seus ativos, seja seu dinheiro, seja seu tempo. E é sobre isso que a gente vai conversar ao longo do dia. Mas eu imagino que você entendeu sobre essa diferença brutal entre consumir e desfrutar. E até falando sobre isso, daqui a pouco eu vou desfrutar de um negócio que eu fiz aqui, que eu devotei o meu tempo, que é essa macarronada aqui, que meu amigo tá... Sim, é porque eu tenho que esquentar, né? Mas rapaz, tá com uma cara boa, tá? Macarrão, creme de leite, frango e molho de tomate. Isso aqui tá uma beleza. Isso aqui tá uma beleza. Só esperando a Dona Maria para comer essa belezura aqui. Já é um pacote diferenciado. O que ele tem? Ele tem... E daqui a pouco estamos indo lá treinar. Então,
Só bora. A coisa que você mais tem de valor é a sua vontade. Você pode ter dinheiro, você pode ter genética, você pode ser rico. Se você não tiver vontade, você não vai chegar nem na esquina. Mas ninguém chega assim, meu irmão, dá alma nessa porra. Eu quero que você dê a alma, não importa. Eu sei que é correria e resultado. E sei mais ainda, eu sei quando a pessoa quer. Por isso que eu falo, quem quer faz. Porque você pode ser o que você quiser ser a partir do momento que você deseja ser. Treino concluído, meus amigos. Tô indo agora buscar a Duda. Ela tá pintando a unha, aí eu só vou buscar ela pra gente voltar pra casa. E quando eu tava treinando, eu tava lembrando do que a gente falou mais cedo. E a academia se aplica muito no exemplo que a gente citou. A academia é mais um lugar que você deposita tempo, uma parcela de dinheiro. E com consistência, isso vai te retornar com o tempo valores físicos e também valores mentais, de mentalidade, como eu falei, com consistência. E mais à noite, vocês vão me acompanhar num treino de jiu-jitsu, no treino no gi, mas eu já queria deixar isso dito desde já para a gente pensar um pouco, que cara, ainda mais se você for homem, você precisa praticar ao menos um esporte na sua vida. E quando eu digo isso, eu digo como não um conselho, como quase algo natural. Se você é homem, gosta de alta performance, quer evoluir nos seus aspectos morais, seus valores de vida, você precisa, cara, eu tenho essa filosofia, você precisa ao menos praticar um esporte, seja musculação, seja jiu-jitsu, seja um outro tipo de esporte, porque como eu falei, é algo que você deposita, entrega tempo e às vezes até dinheiro, e isso te retorna em valores físicos. E eu gosto muito da provocação que Sócrates faz em relação ao corpo, em relação ao treinamento, onde ele diz que desgraça é para um homem envelhecer e não conhecer ou ver a beleza que o seu corpo e a sua força podem chegar, podem produzir. E a gente consegue aplicar isso em muitos aspectos da vida, mas o que Sócrates, no final das contas, queria dizer é, cara, seu corpo tem um potencial, você tem um potencial de força, de performance, e que desgraça é chegar no final da sua vida e não conhecer, não ver essa performance, o quanto o seu corpo pode se moldar, o quanto ele pode ser estético, o quanto você pode ser um homem forte fisicamente por indisciplina, por desculpas. Mas às vezes você pode pensar, Daniel, eu não gosto de academia, sei lá, musculação não é muito meu forte. Mas eu nem tô falando sobre isso, nem Sócrates. Sócrates está falando sobre treinamento. Tô falando sobre você encontrar algo em que você deposite tempo, às vezes recurso, e isso vai te retornar em valores físicos. E é isso, fica esse pensamento aqui pra gente. E agora a gente tá chegando em casa, peguei a primeira dama. Vamos tomar um café. Aliás, achei um Monster branco que eu não achava há muito tempo. Comprei logo uns 4 pra durar pra semana. E mais tarde, a gente vai se ver aí no jiu-jitsu. Vocês vão me acompanhar. E é isso, meus amigos. Até daqui a pouco. Meus amigos, acabei parando lá em casa para fazer alguns projetos depois de tomar café, que eu coloquei como meta para esse dia, e acabei nem parando para gravar. E agora eu tô chegando aqui no treino de jiu-jitsu, são mais ou menos 7h50, treino agora 20 horas, e vocês vão me acompanhar, vou deixar o celular gravando em alguma posição, vocês me acompanham nesse treino aí, e no final do treino eu quero passar um aprendizado pra gente aqui, em relação ao que a gente tava conversando mais cedo. E é isso. Esse cara ali é brabo, tá? Esse cara aí. Calma aí, é um cara gravando. Ó, calma. Fofoca pós-treino aqui, ó. O cara tá filmando aí, mano. Aí o garoto. Aí o mano pegou e continuou. Atividade Vai. aí, né? Aí o mano pegou e falou bem assim. Atividade aí. Ele pegou e falou bem assim. Eu também. Aí eu peguei e falei, se vocês fossem o Ito também. É, meus amigos, mais um treino aí finalizado, concluído com sucesso. Uma coisa que eu sempre tenho na cabeça quando eu entro no tatame e que eu consigo levar pra vida é que é tempo ruim o tempo inteiro. Cara, isso é tão verdade que, por exemplo, quando você tá ali na hora do rola, na hora do treino,
e você pode estar com o golpe encaixado, você pode estar na melhor posição que for. Se você deixar de fazer pressão por um segundo sequer, você é raspado, o cara passa essa guarda, encaixa o golpe pra você e você é finalizado. E eu penso que a vida, eu aplico isso na minha vida, pensando que a vida é um pouco mais brutal ainda. Porque no treino tem até aquele momento lá que os dois estão cansados, e aí dá aquela afrouxada, parada para respirar. Mas na vida é pressão o tempo inteiro, meu amigo. É pressão o tempo inteiro. Vou, por exemplo, aplicar isso se você está começando um negócio agora e esse negócio não roda se você não colocar a mão. Cara, se você passar 3 dias sequer querendo tirar uma folguinha, acabou, seu faturamento cai, seu lucro cai, é mais dor de cabeça. Por exemplo, você que é natural, tá treinando aí durante 1 ano, focado, se você pegou uma gripe, ficou 1 semana parado, aquilo que você ganhou durante 1 ano, se vai em 1 semana, sabe? Ou, por exemplo, você fez o planejamento estratégico do seu ano inteiro para marketing, vou gastar tanto em campanha, e aí tá, o governo vai e enfia um imposto sobre anúncio pago. E é aquilo, o porquê que é pressão o tempo inteiro. Se você só deixar a vida fazer pressão em você, você vai ser finalizado, você vai ser passado para trás. Ou você faz pressão de volta, ou você só deixa ser pressionado mesmo. E eu até diria que você tem alguma escolha de ou ser o cara que coloca pressão, ou ser o cara que toma pressão. Mas vamos ser sinceros, você sempre vai tomar pressão. Sempre vai tomar pressão. A questão é se você vai retribuir essa pressão. Eu prefiro ser o cara que retribui a pressão com mais pressão. E não só me deixo ser pressionado. Cara, no final das contas, a forma mais prática de aplicar isso na vida é pensar nas situações que podem acontecer, como por exemplo, você pode dizer assim: ah, Daniel, eu planejei tudo para acontecer assim, 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 e aconteceu um imprevisto. Tá bom, planeja de novo, executa. Aconteceu outro imprevisto, replaneja, executa. Pô, Daniel, meu ano era para ser excelente, mas alguém muito importante na minha vida morreu. Tá, meu amigo, chega, vive o luto, mas não vive no luto. Depois que você viveu o luto, enxuga a cara, enxuga as lágrimas e vai. Porque na verdade, tem gente que às vezes vai dizer assim: ah, você não tem que ligar, a vida é difícil mesmo. Mas mano, se você não viver o luto vai te perseguir para a vida inteira, até você viver de verdade ele. Sabe, eu acredito fielmente, cheguei em casa, aliás, que as dores da vida precisam de ser vividas e vividas de verdade. A vida ela não é só curtida quando a gente apenas aproveita e vive os momentos legais, os momentos de festa, os momentos de brando, mas os momentos tenebrosos da vida. Se você não aproveitar essa palavra, se você não viver 100% a tristeza, a dor, a perda na sua vida, essas coisas vão te atormentar, porque elas sempre vão voltar para você, porque elas precisam ser resolvidas, precisam ser finalizadas. E você só finaliza isso vivendo elas e não vivendo nelas. Era isso que eu queria deixar de pensamento aberto aí na sua cabeça, de tudo que a gente conversou. E se lembra, desfrute e consumo. O que vai determinar quando que eu tenho que consumir e quando que eu tenho que desfrutar? Propósito. Cara, se você vê os meus vídeos antigos, todos eles têm um encaixe no final e no começo de cada um. Você nunca vai conseguir, como eu disse no vídeo passado, sobre ponto de vista, tomar uma própria decisão a partir da sua própria lente, da sua forma que você enxerga o mundo, se você não tiver propósito, se você não souber o para que fazer aquilo. E também você não vai saber... pensei que alguém tinha abrido a porta, que doideira. Você não vai saber aonde você tem que consumir, aonde você tem que desfrutar, se você não ter propósito, cara. Porque às vezes para você faz sentido consumir. E para outra pessoa, para mim, não faz sentido consumir. Faz sentido desfrutar. Mas eu não vou te dar essa resposta. E você nunca deve procurar respostas de outras pessoas. Você tem que se dar essa resposta. Só você pode se dar essa resposta no final das contas, para não se tornar escravo de ninguém. E para não tomar muito do seu tempo, vou finalizar o vídeo aqui. Esse foi o nosso dia, o meu dia no final das contas, que vocês participaram junto comigo.
E essa é mais uma reflexão de domingo à noite. E até o próximo domingo, meus amigos. Um abraço.